do Senhor, crianças, sejam bem-vindos em mais uma escola dominical, neste domingo, dia 12 de julho. Para que nós possamos dar início à nossa aula, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor meu Deus, querido Pai, neste momento, Senhor, estamos aqui reunidos, pedindo a direção do Espírito Santo, Senhor, para ministrar essa aula. Pai, alcança as crianças e os seus familiares que estão assistindo essa aula neste momento, que possam ser alcançados através da Tua Palavra, que as suas vidas possam ser usadas pelo Espírito Santo, que Deus possa cumprir o propósito na vida de cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Bom, crianças, hoje nós estamos na segunda aula, que tem como título Fazer a vontade de Deus não é fácil. Muitas vezes, nós preferimos confiar na nossa própria força e esquecemos de pedir a ajuda de Deus. E dessa forma tudo fica mais difícil. Tem uma frase, que é a frase do dia, que vai nos dizer: Deus te dá uma ordem, ajude a cumpri-la. Deus te chamou, Deus te escolheu com um propósito. Vamos fazer a vontade de Deus? Amém? Agora eu quero que vocês abram a Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que vai nos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a memória em ação de hoje, que você possa guardar essa palavra no seu coração. É a confirmação do que nós lemos, que muitas vezes fazer a vontade de Deus parece difícil, mas se nós colocamos nas mãos do Senhor, tudo é possível, aquele que crê. Amém? Na história de hoje, crianças, nós vamos falar sobre Gideão, um homem que você já deve ter ouvido muito falar dele. Deus se agradou desse homem. Naquele tempo, o povo de Israel, eles estavam pecando contra Deus e não estavam mais agradando ao Senhor. Deus estava triste com isso e foi por isso que ele permitiu que o povo de Israel fosse oprimido por 7 anos pelo povo inimigo, que eram os amalequitas e os midianitas. O povo, todas as vezes que eles plantavam, que eles criavam rebanho, no tempo da colheita, vinham o exército inimigo como gafanhotos e roubavam, levavam tudo do povo de Israel. E eles não aguentavam esse sofrimento e foi então que eles clamaram a Deus. E Deus levantou um profeta para poder fazer lembrar o povo do seu pecado, para lembrar o povo que eles estavam pecando, por isso que Deus estava permitindo tudo isso. E Deus levantou um homem que se chamava Gideão para libertar o povo. Gideão era filho de Joás, um homem simples, humilde, porque Deus usa os fracos para confundir os fortes. Deus não escolhe pelo teu tamanho, pela tua capacidade, porque Deus que te capacita. E Gideão, certo dia, estava no lagar malhando trigo, e eis que o anjo do Senhor apareceu para ele e disse: varão valoroso, a paz é contigo. E Gideão murmurou. Gideão falou: meu Senhor, por que permites que tudo isso aconteça? Eu já ouvi tantas maravilhas sobre o Senhor na época dos meus pais. E por que está acontecendo tudo isso? E eis que o anjo do Senhor falou para Gideão: não te enviei eu? Eu darei os midianitas em tuas mãos. Vai na tua força. E eis que Gideão falou: mas eu sou o menor da minha casa, eu sou o mais humilde, eu não consigo. E o anjo falou para ele: você consegue, porque eu estarei contigo. E Gideão falou: meu Senhor, se eu achei graça diante dos teus olhos, espere um momento que eu vou preparar uma oferta. E Gideão preparou uma oferta com amor, uma oferta verdadeira, e entregou para o anjo. E o anjo se agradou dessa oferta de Gideão. E Gideão, ele precisava de confirmações de que realmente Deus estaria com ele nessa luta. Deus chamou, Deus deu uma ordem a Gideão, mas ele precisava confirmar. E eis que Gideão falou para Deus: eu vou colocar um velo de lã em cima de uma eira, e quando amanhecer, se o velo de lã estiver molhado e a terra seca, o Senhor vai estar confirmando o meu chamado. E assim aconteceu. E ele quis fazer mais um teste para confirmar. Ele disse: Senhor,
se eu colocar o novelo de lã em cima da eira, e ele estiver seco e a terra toda molhada, é porque o Senhor está confirmando. E assim aconteceu. E eis que o Espírito do Senhor desceu sobre Gideão. E então ele tocou a sua buzina e reuniu 32.000 homens para ajudar ele a vencer o exército inimigo. Deus não precisa de quantidades, Deus precisa de pessoas com compromisso. E por mais que Gideão não estivesse entendendo qual era o propósito de Deus naquele momento, crianças, Gideão obedeceu. Porque na aula de hoje nós vamos aprender que Deus quer de nós obediência, compromisso e arrependimento. E assim Deus falou para Gideão, Deus deu uma ordem. Gideão, diga ao povo que os covardes e medrosos voltem. E assim aconteceu. 22.000 voltaram para suas casas, ficaram apenas 10.000. Mas Deus ainda tinha uma estratégia, porque se Deus desse a vitória para o povo de Israel com todos aqueles homens, eles iam confiar apenas na força do seu braço e não iam reconhecer que Deus é Deus. E Deus falou o seguinte: muito ainda é o povo que está contigo. Faz descer o povo às águas e ali os provarei. E foi assim que Deus provou o povo. E ele ficou com apenas 300 homens. E naquela mesma noite, crianças, o Senhor confirmou mais uma vez a Gideão o seu chamado. Ele permitiu que Gideão fosse até o acampamento dos midianitas, ali fosse espiar, o acampamento, e ele ouviu os soldados falando que Deus estava dando o exército midianita nas mãos do povo de Israel, porque Deus estava com Gideão, e confirmou que o chamado de Deus era para Gideão vencer o povo inimigo. Deus estava com Gideão, Deus estava confirmando essa batalha, e ele só fez agradecer. Então ele foi e chamou seus companheiros para que fossem atacar o povo. E quando o povo de Israel foi, Gideão falou assim: levantem, porque o Senhor confirmou essa batalha, confirmou essa vitória, porque o Senhor vai pelejar por nós. E eles levaram as suas buzinas, os seus cântaros e as suas tochas. Enquanto eles tocavam, o povo inimigo lutava entre si. E foi assim que Deus tornou Gideão o vencedor, o libertador daquele povo. Crianças, nós temos que crer que Deus tem um chamado em nossas vidas. Por mais que pareça difícil, creia. Faça a vontade de Deus. Se Deus está te dando uma ordem, cumpra essa ordem, não tarde a cumprir. Vai na tua força, porque assim como o anjo falou para Gideão que ele estaria com ele, Deus vai estar comigo e com você. Um bom domingo, um ótimo dia e até a próxima aula. Amém.